A fase que te quebra é o processo secreto que Deus usa antes de mudar a sua história. Tem uma fase da vida em que você olha ao redor e sente que nada encaixa mais. As pessoas mudaram. Os lugares perderam o brilho. O que antes fazia sentido, agora parece vazio. Aquilo que você considerava sua base começou a rachar. E de repente, você se pega perguntando: o que está acontecendo comigo? Por que parece que estou sendo quebrado por dentro? Talvez seja exatamente aí que você está hoje. Mas eu quero te dizer algo com todo o peso espiritual desta frase. Essa fase que está te quebrando não é aleatória. Ela é um processo secreto que Deus está usando para preparar a maior virada da sua história. Neste vídeo, nós vamos entender juntos por que Deus permite fases tão dolorosas, o que Ele está mexendo dentro de você, como atravessar esse período sem perder a fé nem a sanidade, e como reconhecer os sinais de que a virada já começou, mesmo quando tudo ainda parece caos. Se você sente que está à beira do limite, se você olha e só enxerga confusão, peso, exaustão, fica comigo até o final. Talvez essa seja a conversa que você pediu para Deus ter com você há muito tempo. Eu sou o Tríade da Vida, e aqui nós tratamos de fé, dor e transformação sem maquiagem espiritual. Aqui nós falamos sobre o processo real de Deus. Antes de continuar, deixa eu te pedir algo simples, mas importante. Se essa introdução já está falando com você de alguma forma, se inscreve no canal agora. Não é para inflar número. É porque, se Deus está te chamando para entender o processo dele na sua vida, você não pode continuar se alimentando só de conteúdo raso, rápido e descartável. Aqui a gente vai fundo. Aqui a gente mergulha no porquê das coisas. Aqui você vai aprender a enxergar Deus dentro da dor, dentro da espera, dentro do silêncio. Ativa também o sininho para você não depender do acaso para receber uma palavra que pode alinhar a sua alma. Agora sim, vamos começar a destrinchar essa fase que está te quebrando. Respira fundo. Vamos juntos. Você não acordou um dia do nada assim. Esse estado que você está hoje foi sendo construído em silêncio. Talvez você tenha ignorado alguns sinais. Aquela sensação de que você estava vivendo no automático. Aquele incômodo vendo que repetia ciclos que te feriam. Aquela voz interna sussurrando: tem algo errado, mas você está com medo de mexer. A verdade é que, por muito tempo, você segurou coisas que já não combinavam mais com quem Deus está te chamando para ser. Rotinas, relacionamentos, hábitos, crenças sobre si mesmo. Coisas que eram normais em outra fase, mas que agora começaram a pesar. É como uma parede cheia de rachaduras. Por fora ainda parece de pé, mas qualquer olhar atento percebe que aquilo não sustenta mais o que está em cima. E aí Deus, em amor, permite que essa estrutura se quebre, não para te humilhar, não para te envergonhar, mas para te impedir de continuar construindo a sua vida em cima de algo que está condenado a cair. A fase que te quebra por fora geralmente começa como uma série de rachaduras dentro da alma. Você sente um cansaço que não é só físico, uma tristeza que não é só por causa de um fato específico, um vazio que não é preenchido com nada que antes te preenchia. Isso é Deus dizendo: filho, filha, essa versão de você não aguenta o que eu quero fazer mais à frente. Eu preciso te reconstruir. E reconstrução sempre começa com demolição. É difícil explicar o que você sente. Se alguém te pergunta: o que há de errado? Você nem sabe por onde começar. Não dá para resumir em uma frase. Não é um problema só. É como se várias áreas estivessem gritando ao mesmo tempo. Sua mente cansada, seu coração machucado, seu corpo exausto, sua fé confusa. É um peso que não aparece nos exames, um cansaço que não some dormindo, uma angústia que você não consegue colocar em palavras. Você tenta continuar levando a vida, fazendo tudo funcionar, mas a verdade é que não está mais funcionando. E isso te frustra, porque você já foi mais forte, já aguentou mais, já empurrou muitos fardos, e agora sente que qualquer coisa a mais é demais. Deixa eu te dizer uma coisa dura e libertadora ao mesmo tempo.
Esse peso que você sente não é sinal de fraqueza. É sinal de que você não foi feito para carregar tudo isso sozinho. Deus está permitindo que você sinta o peso total, para finalmente entregar o que não é seu. Você carregou responsabilidades que não eram suas. Você assumiu culpas que não eram suas. Você tentou ser salvador de gente que só Deus pode salvar. Você se cobrou uma perfeição que Deus nunca exigiu. Chega uma hora em que Deus olha e diz: eu te amo demais para deixar você continuar desse jeito. E a forma dele de te amar às vezes é te fazer sentir o peso real daquilo que você precisa, enfim, colocar nas mãos dele. Talvez o que mais doa não seja nem o peso, seja o silêncio. Você ora, você busca, você pergunta, você coloca tudo diante de Deus. E por um tempo, parece que nada volta de lá. Não vem resposta clara, não vem um sinal específico, não vem uma profecia espetacular, não vem uma solução pronta. E aí vem aquela sensação amarga. Deus me esqueceu. Deus está me punindo. Deus não se importa com o que eu estou sentindo. Mas o silêncio de Deus é muito mais sofisticado do que isso. Quando você era criança na fé, Deus respondia tudo rápido. Você orava, as coisas aconteciam. Você pedia um sinal, Ele te dava. Você precisava de um colo, Ele te acolhia de imediato. Mas agora, Ele está te amadurecendo. O professor não fala durante a prova. O silêncio não significa que o professor abandonou a sala. Significa que ele confia que já te deu o conteúdo para responder. O silêncio de Deus não é ausência, é ambiente de crescimento. É ali que ele te ensina a confiar sem sentir, seguir sem ver o mapa completo, permanecer sem garantias externas, amar a Deus pelo que Ele é, não só pelo que Ele faz. Você está sendo treinado para uma fé mais robusta, mais profunda, mais enraizada. Deus não está te ignorando. Ele está te formando. Uma das partes mais dolorosas desse processo é a sensação de afastamento. Pessoas que antes eram muito presentes se distanciam. Conversas que antes eram diárias diminuem. Grupos onde você se sentia parte já não te acolhem do mesmo jeito. Alguns vínculos se rompem sem explicação, outros por brigas, outros por pura dissolução natural. E você pensa, todo mundo foi embora. Ninguém se importa comigo. Eu perdi tudo. Mas muitas vezes, na realidade espiritual, está acontecendo justamente o contrário. Deus está te tirando de ambientes e relacionamentos que não combinam com o futuro que Ele tem para você. Ele está quebrando alianças tóxicas, amizades que te afastam dele, padrões de dependência emocional, relacionamentos que te diminuem, conversas que alimentam o velho você. Às vezes, o isolamento é a forma de Deus dizer: eu quero falar com você sem interferência, quero tratar o seu coração sem plateia. Sim, dói ver pessoas saindo. Sim, dói perceber que alguns não estavam tão comprometidos quanto você imaginava. Sim, dói aceitar que certos ciclos chegaram ao fim. Mas essa dor também é proteção. O que Deus vai fazer em você não é para consumo de curiosos. É íntimo, é profundo, é cirúrgico. Você não está sendo rejeitado, está sendo separado. Existe um ponto desse processo em que as coisas parecem sair de controle. Portas que você contava que ficassem abertas se fecham. Planos que você tinha certeza que iam funcionar fracassam. Roteiros que você escreveu para a sua própria vida rasgam na sua frente. Você tenta puxar as rédeas, mas não consegue mais. Você tenta forçar as portas, mas elas não cedem. Você tenta reviver relações mortas, mas elas não respondem. E aí vem a sensação: eu perdi o controle da minha vida. Deixa eu te dizer uma verdade dura, mas libertadora. Você nunca teve esse controle. Você só tinha a ilusão dele. E Deus está permitindo que essa ilusão se quebre para que pela primeira vez você aprenda a descansar na soberania dele. O desmoronamento não é sinal de que Deus saiu da história. É sinal de que Ele está tomando o lugar que sempre foi dele. Às vezes, Deus nos ama tanto que prefere ver nossos planos caírem, para que o plano dele, que é perfeito,
prevaleça. O colapso que você está vendo hoje pode ser, na verdade, o início da reconstrução. Enquanto você sente tudo isso, peso, silêncio, isolamento, desmoronamento, Deus está fazendo um trabalho minucioso no invisível. Ele está mexendo em coisas que você nem sabia que existiam. Crenças limitantes sobre quem você é, narrativas internas de fracasso, imagens distorcidas sobre Deus, mecanismos de defesa que te impedem de amar e ser amado, raízes de rejeição, abandono, inferioridade, traumas que estavam escondidos há anos. É como a raiz de uma árvore. Ninguém vê, mas é ali que está a sustentação. Você pedia para Deus mudar os frutos, mudar circunstâncias, mudar pessoas, mudar ambientes. Mas Deus decidiu ir na raiz, porque Ele sabe que, se a raiz for transformada, o fruto muda naturalmente. Talvez você não consiga perceber ainda, mas algumas coisas que antes te abalavam profundamente, agora te mexem menos. Situações que antes te tiravam do eixo, agora você suporta um pouco melhor. Palavras que te destruíam, agora você começa a filtrar. Isso já é fruto do processo. Em quase toda grande história de transformação, existe um momento em que a pessoa chega ao ponto mais baixo. É o dia em que você chora até não ter mais lágrimas, pensa seriamente em desistir de tudo, cogita voltar para antigas fugas, sente que não enxerga saída em nenhuma direção. Você olha e diz: eu não tenho mais recursos, eu não tenho mais força, eu não tenho mais esperança. Esse é o ponto mais perigoso, mas também é o ponto mais sagrado, porque muitas vezes é nesse lugar que você pela primeira vez se rende de verdade. Não uma rendição religiosa, de frase feita, mas uma rendição honesta. Deus, eu não consigo. Se o Senhor não fizer, não vai acontecer. Se o Senhor não me segurar, eu caio. Se o Senhor não me sustentar, eu não vou continuar. É nesse ponto que termina o poder da sua carne e começa o mover do Espírito. O fundo do poço, do ponto de vista de Deus, costuma ser o início da subida. A nova história geralmente não começa com barulho. Ela nasce em silêncio. Não é um palco, não é uma multidão, não é um grande anúncio. É algo dentro de você que muda. Uma vontade nova de viver, um desejo de se levantar, uma coragem que você não sabe de onde veio. Uma vontade de tentar mais uma vez, mas de um jeito diferente. Uma percepção de que Deus ainda está escrevendo. Você começa a ver pequenas portas se abrindo, pessoas específicas entrando na sua vida com intenções puras, oportunidades discretas, mas significativas, ideias novas surgindo no espírito. Uma paz que não faz sentido diante das circunstâncias. É como se Deus sussurrasse: eu não terminei. Isso aqui não é o fim. Eu só estava te preparando. A virada começa com uma mudança de perspectiva. Você deixa de perguntar: por que isso aconteceu comigo? E começa a perguntar: Deus, o que o Senhor quer fazer a partir disso? Essa simples troca muda tudo. Agora que você entende melhor o que está acontecendo, como caminhar de forma sábia nesse processo, algumas atitudes práticas. 1. Pare de fugir da dor o tempo todo. Você não precisa se afogar em distrações para não sentir o que está sentindo. Deus quer te encontrar também ali, na dor. Não anestesie sua alma o tempo todo com tela, vício ou correria. 2. Comece a conversar com Deus com brutal honestidade. Sem máscara, sem religiosidade, sem frases prontas. Diga o que realmente sente. Deus lida melhor com a sua verdade do que com a sua pose. 3. Crie pequenas rotinas de cuidado espiritual e emocional. Não espere grandes revoluções. Comece com 10 minutos de silêncio diante de Deus. Leitura de um salmo por dia, com calma. Escrever o que sente, ao invés de só pensar. Caminhadas curtas para respirar. Cuidar minimamente do corpo. Sono, água, alimentação básica. Pequenos hábitos sustentam grandes processos. 4. Aceite que algumas coisas não vão voltar a ser como eram. E isso é bom. Você não é mais quem era. Deus está te amadurecendo. Aceitar o fim de algumas fases é abrir espaço para outras muito melhores. 5. Se cerque de poucos,
mas bons relacionamentos. Você não precisa de muita gente. Você precisa de gente certa. Gente que não te julga pela luta, mas que te apoia durante o processo. Tudo o que você viveu, cada lágrima, cada silêncio, cada noite em claro, cada oração sem resposta aparente, está sendo usado por Deus para te preparar. Ele está te tornando mais sensível à voz dele, mais maduro emocionalmente, mais consciente de quem você é nele, mais livre de dependências doentias, mais forte por dentro, mesmo quando ainda se sente frágil por fora. Quando Deus muda a história de alguém, ele não começa pelo palco, pela aparência, pela visibilidade. Ele começa pela parte mais íntima da pessoa. Você está sendo preparado para carregar mais responsabilidade sem desabar, amar com mais profundidade sem se perder, lidar com mais influência sem inflar o ego, ser resposta na vida de pessoas que vão passar por fases parecidas com as suas. Aquilo que hoje parece que está te destruindo é exatamente o que Deus está usando para te construir. Por isso, guarda essa frase. A fase que te quebra é o processo secreto que Deus usa antes de mudar a sua história. Respira fundo. Você não está sozinho. Você não está à deriva. Você não está esquecido. Deus conhece cada detalhe do que você está sentindo, cada pensamento que ninguém sabe, cada medo que você não tem coragem de falar em voz alta, cada pergunta que você guarda só entre você e Ele. Nada disso é desperdiçado. Esse processo é doloroso, é confuso, é cansativo, mas Ele está usando cada parte dessa fase para formar algo em você que não poderia ser formado de outro jeito. Você não está sendo destruído. Você está sendo preparado. E quando a virada vier, e ela vai vir, você vai olhar para trás e dizer: agora eu entendo. Deus estava comigo o tempo todo. Ele estava mudando a minha história, começando por mim. Agora, eu quero te convidar a se abrir um pouco mais. Escreve aqui nos comentários. Qual é a área da sua vida que mais tem te quebrado hoje? É emocional, financeira, relacional, espiritual, familiar? Coloque em palavras. Isso faz parte da cura. Eu leio os comentários e oro por vocês. E, se essa mensagem fez sentido para você, se você sentiu Deus falando com você enquanto assistia, se inscreve no canal. Aqui você vai encontrar direção, consolo e verdade para atravessar as fases mais difíceis da sua vida com consciência espiritual. E se você quer continuar entendendo como Deus trabalha em silêncio nos bastidores da sua história, assiste agora o vídeo que está aparecendo aqui na tela. Ele vai aprofundar ainda mais o que o Espírito já começou a fazer no seu coração hoje.